Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou explicar sobre a obra Mênon de Platão. Eu vou falar sobre os personagens, o contexto, os temas principais e também a sequência de perguntas e questionamentos e temas que são desenvolvidos ao longo do diálogo. A obra foi escrita no século IV a.C., provavelmente um pouco antes da execução do Sócrates. Ela se passa em Atenas, que estava se recuperando depois da crise da Guerra do Peloponeso. Então, passou por um tempo em que Atenas foi comandada por uma oligarquia e agora estava retornando à democracia. E as atividades intelectuais estavam fervendo nessa época, com destaque para os sofistas, contra os quais o Sócrates dirige algumas ironias e critica eles. Platão escreveu vários diálogos e Mênon se encaixa numa fase de transição. Na fase inicial das obras de Platão tinha muita influência de Sócrates, já na fase intermediária ele começa a apresentar algumas novas ideias e na fase final ele faz uma revisão das teorias dos seus diálogos anteriores. Mênon se encaixa numa fase intermediária, porque a gente ainda tem muita influência do Sócrates, mas ele começa a apresentar novos conceitos, como a teoria da reminiscência, que ele começa a desenvolver nesse diálogo Mênon e explica melhor no diálogo Fédon. Sobre os personagens, a gente tem primeiramente o Mênon, que era um jovem aristocrata que estava em Atenas, provavelmente com algum objetivo político. Ele é apresentado como um jovem inteligente e promissor, mas tem uma formação moral um pouco fraca e valoriza demais questões de poder e dinheiro. Depois a gente tem o Sócrates, que era o mestre de Platão e vai conduzir esse diálogo através de questionamentos. Depois a gente tem o Ânito, que vai aparecer mais para o final do diálogo. Ele era um político influente em Atenas, ligado à restauração da democracia, era rico e não apoiava nem o Sócrates, nem os sofistas. Ele discordava dos sofistas porque não acreditava que as virtudes pudessem ser ensinadas de uma maneira formal e também discordava dos Sócrates porque achava que ele era perigoso para a sociedade. Tanto que ele foi um dos acusadores no julgamento do Sócrates. Antes de comentar o diálogo propriamente, os temas centrais que são apresentados ali são o que é virtude, como que ela é adquirida, como que a gente pode adquirir o conhecimento de uma forma geral e tem uma introdução à teoria da reminiscência. Mas como que esses temas são desenvolvidos? É através do diálogo. Geralmente o Mênon vai fazer alguma afirmação e o Sócrates vai mostrar as incoerências desse ponto de vista do Mênon. Então o Mênon pergunta a opinião de Sócrates e Sócrates tenta desenvolver ali o seu pensamento, só porque a gente não vai chegar a nenhuma conclusão definitiva. Mesmo assim, o Sócrates vai dizer que esse processo é bom, porque nos afasta das visões erradas e nos abre para o conhecimento verdadeiro, nos aproxima dele, por mais que a gente ainda não tenha certeza. A questão inicial discutida é como adquirir as virtudes, mas o Sócrates aponta que antes de saber como adquirir alguma coisa, a gente precisa saber o que ela é. Então, a partir dali, eles vão entrar num debate sobre o que é a essência da virtude. A primeira tentativa de explicação do que seria a virtude é dada por Mênon e ele apresenta como se fosse a vocação de cada um. Então, a virtude do homem seria administrar bem o seu patrimônio, a virtude da mulher seria cuidar bem da casa, ou seja, ela é relativa para cada pessoa, depende do gênero, depende da idade, é relativa para cada um. Mas o Sócrates vai refutar isso, dizendo que ele não quer saber qual é a virtude específica, mas sim o que é a virtude em si. O que o Mênon deu são exemplos de virtudes. Explicando melhor, ele não quer, Sócrates aqui não quer chegar no ponto de qual é a virtude do homem. A virtude do homem pode ser administrar bem o seu patrimônio, mas a gente não está aqui discutindo um exemplo específico de virtude, uma aplicação.
a gente quer saber o que é a virtude em si, ou seja, a gente quer achar esse elemento unificador. Para a gente entender melhor esse conceito de universalidade, a gente pode usar o exemplo da beleza. Por exemplo, se a gente tem um homem e uma mulher que são bonitos, né, que a gente chama os dois de belo. São duas características, são duas formas diferentes que são manifestadas. Porém, a gente quer saber o que une, o que permite que a gente chame duas pessoas diferentes, com aspectos diferentes, que a gente chame os dois da mesma coisa. O que une essas características é a beleza em si, um conceito universal. Então, acima da beleza de alguém, de um exemplo específico, a gente tem a beleza em si. Tem esse conceito que é universal e que não difere de uma pessoa para outra. Aplicando esse conceito à virtude, a gente conclui que a virtude em si não pode ser diferente para o homem e para a mulher, mas ela precisa desse aspecto universal que não depende das características dos exemplares. Então, ela vale para qualquer coisa. E daí a gente volta para o ponto de partida. O que é a virtude, já que esse conceito do Menon foi refutado? Uma segunda tentativa de definição é feita e o Menon diz que virtude seria o poder de governar. Mas o Sócrates questiona. Bom, o poder de governar é dos governantes, certo? Então não existe virtude para aqueles que são governados? Por isso, o Menon dá um passo atrás e diz que, na verdade, a virtude está naquele que governa bem, que governa com justiça. Quem governa com justiça é virtuoso, quem governa com injustiça não é virtuoso. Dessa forma, a gente volta para o mesmo problema da primeira tentativa de definição, porque aqui o Menon cita exemplos de justiça, não o conceito universal. Dizer que a virtude é quem governa com justiça é como dizer que o virtuoso é aquele que age com virtude, é uma redundância, porque a justiça é um tipo de virtude. E mesmo que a gente considere essa definição, como é que ficam os outros tipos de virtude? Para governar bem, uma pessoa não precisaria de moderação, de coragem, entre outras características? Considerando que esses são tipos de virtude, o que a gente quer saber é justamente esse ponto unificador que permite a gente chamar coisas diferentes de uma mesma forma. O Sócrates, para explicar essa diferença entre os exemplos de uma coisa e a essência dela, vai usar as questões da figura e da cor. Bom, essa foi uma introdução sobre o diálogo Menon de Platão, apresentando os temas centrais e o início do diálogo. Talvez eu faça algum outro vídeo terminando esse diálogo, apresentando os questionamentos e a lógica desenvolvida, os raciocínios e os argumentos desenvolvidos. Espero que tenham gostado, beijos e até a próxima!